Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Newton, professor de História, e vamos trabalhar na aula de hoje o tema Renascimento e Humanismo, certo? Então vamos lá. O tema Renascimento e Humanismo, ele faz referência, a um processo de desenvolvimento cultural que está ocorrendo na Europa durante o século XI e o século XV. Um período um tanto quanto extenso, mas essas mudanças elas não ocorreram de forma imediata, como nós vamos perceber. E o que foi justamente esse renascimento? O nascimento de uma nova forma de pensar. Então, o homem da Idade Média, o homem do período medieval, ele começa a mudar a sua forma de refletir, a sua forma de pensar o mundo e a sociedade daquela época. Então, essa nova visão de mundo se deve porque a Europa, durante esse período, está passando por uma série de transformações. Transformações estas vindas do período do feudalismo, o surgimento de novas classes sociais, como exemplo da burguesia, o desenvolvimento do comércio, o processo também de desenvolvimento de cidades. A Europa está passando por um processo de urbanização muito grande e também o desenvolvimento econômico. Então, isso vai trazer também uma transformação, não só apenas nas questões econômicas, nas questões urbanas, da forma como as cidades vão se organizar, como também vão trazer uma mudança na forma de pensar do homem medieval. E também se refere de renascimento, porque ele traz a referência a respeito da antiguidade clássica. Que antiguidade clássica é esta? Justamente fazendo referência aos povos ou à sociedade greco-romana, a Grécia antiga e a Roma antiga, que eram povos que desde o início do seu desenvolvimento já valorizavam muito a questão da arte, a saber, o conhecimento, a valorização do pensamento, principalmente a Grécia antiga, que torna-se berço da educação, berço da filosofia. Então foi fazendo referência justamente a esses povos da antiguidade, a Grécia e a Roma antiga, que muitos pensadores renascentistas, o homem do Renascimento, que assim tornou-se conhecido, eles começaram também a pensar a sociedade da Europa daquela época. Isso se deve também que eles buscaram trazer a valorização da arte e da cultura, não só nesse âmbito, como também a valorização do homem. Por quê? Durante esse período, existia uma forte influência, principalmente da igreja, a influência religiosa da Igreja Católica, que havia se tornado, desde muito cedo, por volta do século III, século IV, depois de Cristo, que se consolidou enquanto uma grande instituição, não só religiosa, mas também de controle da vida social, da vida política, até mesmo econômica, porque a Igreja Católica era a instituição mais rica daquela época e também controlava a vida das pessoas, a forma de como as pessoas deveriam se portar, de forma como as pessoas deveriam viver e pensar a sua realidade. Então, esse caráter religioso, ele passa a ser, em especial, contestado a partir do Renascimento. Não que o homem renascentista ele abandone a religião ou abandone a igreja, não. Ele só começa a perceber que existem formas diferentes de se pensar, formas diferentes de se organizar e de viver na sociedade daquela época. E é justamente isso o que vai dar origem ao Renascimento. Em seguida, junto com o Renascimento, vem o chamado humanismo. O humanismo, como já falei inicialmente, em virtude da valorização
do homem. O Renascimento vai trazer essa valorização, não só apenas da cultura, da arte, da ciência, como também a valorização do homem. Então, o humanismo ele foi um movimento intelectual que surgiu basicamente dentro dos centros urbanos, em especial na Itália, que tornou-se, naquela época, o berço do Renascimento, o berço do humanismo, e a Península Itálica, como era um ponto estratégico ali de relações comerciais, de forte e intenso comércio, o desenvolvimento de novas classes sociais, como foi o exemplo da burguesia, de comerciantes. Então, a Itália tornou-se o centro do desenvolvimento do Renascimento e do pensamento humanista. E esse pensamento humanista, ele traz justamente a valorização da razão e do raciocínio lógico. Observe, que até então existia apenas o predomínio absoluto da Igreja Católica, enquanto principal instituição que regulava as relações sociais, culturais e até mesmo seu poder, que não estava restrito apenas ao poder político. Aliás, desculpe, não estava apenas restrito ao poder religioso, também estava ligado ao poder político. E o humanismo, o Renascimento, também está muito ligado aos valores defendidos pela burguesia. Quem é a burguesia? São aqueles que estão se tornando economicamente ricos, aqueles que estão crescendo socialmente e que eles precisam justamente dessa mudança de pensamento. Por quê? A igreja, como controlava o pensamento das pessoas, controlava a forma ou dizia de como as pessoas deveriam pensar, refletir, ela acabava o quê? Que coagindo as pessoas. E a classe burguesa, ela passa justamente a contestar tudo isso. Um exemplo, a igreja condenava a riqueza. Dizia que a riqueza era a usura. E a classe burguesa defendia justamente o enriquecimento. Visto que a igreja também era uma instituição extremamente rica. Mas por que não o homem, o indivíduo também não ser rico materialmente, rico economicamente? Então, esses valores, eles passaram justamente a ser questionados. Então, a burguesia defende não apenas a capacidade de o homem tornar-se rico, dono de bens materiais, como também eles passaram a defender a liberdade individual, a capacidade do ser humano de pensar por si próprio, de construir suas próprias ideias. E essas ideias humanistas que passam a ser defendidas durante esse período vai ao de encontro ao pensamento da Igreja Católica. Então vejamos, dentro do Renascimento e do humanismo surge uma nova linha de pensamento chamada de antropocentrismo. O antropocentrismo, que é justamente o que? A valorização do homem. Antropo, homem, centrismo, centro. Que vai de encontro com o chamado teocentrismo. O que é o teocentrismo? Aquela ideia defendida pela igreja de que Teo, Deus, seria o centro de tudo e do universo. Então, dessa maneira, o antropocentrismo, ele passa justamente a questionar aqueles valores tradicionais, aqueles valores espirituais que eram propostos ou colocados, impostos pela Igreja Católica. E eles passam a defender, olha, precisamos separar aquilo que é religião e aquilo que é razão. Aquilo que é propriamente do mundo religioso e aquilo que é do mundo humano, do que o homem pode fazer, da capacidade que o homem tem de desenvolver. Então, a separação entre a fé e a razão se fez necessário naquele momento. Isso não significa dizer que o homem renascentista, ele deixa de ter fé em Deus. Não, muito pelo contrário. Até porque os renascentistas, os grandes pensadores do Renascimento, os artistas do Renascimento, eles tinham uma fé muito grande.
a crença muito grande na espiritualidade e na religião. Eles apenas passaram a vislumbrar isso de forma diferente, né? E saber que diferenciar aquilo que é do campo da razão daquilo que é do campo da religião ou da fé. Então, o Renascimento, né, ele veio não apenas para questionar esses novos valores, ele também contribuiu para o desenvolvimento de novas áreas do saber, né, e do conhecimento. E daí o Renascimento, ele se dá principalmente no campo das artes e das ciências. O desenvolvimento de nova ciência, de novas áreas do conhecimento que até então não se tinha, como por exemplo, o desenvolvimento da astronomia, esses campos já existiam. No entanto, eles passaram a ser mais explorados, passaram a ser mais estudados. O espírito científico do Renascimento, ele vai encontrar principalmente resistência do poder da igreja. Por que isso? Porque a igreja não queria que o homem do Renascimento, o homem medieval, aquele homem que estava dominado, muito ligado e atrelado à crença e à fé, principalmente à fé religiosa católica, porque nós estamos falando basicamente, essencialmente, nesse momento, da Igreja Católica, enquanto a instituição mais poderosa que se tinha na Europa daquela época. Então, a Igreja passa justamente a contestar esses novos valores que estão surgindo a partir do Renascimento. E uma das principais teorias que passa a ser questionadas pela própria Igreja é a teoria a respeito da forma como o universo ele está organizado. Então, a Igreja ensinava que a Terra era plana, dizia que a Terra era o centro do universo, como a teoria tida como geocentrismo. Então, a Terra como centro do universo passa a ser questionada pelos estudiosos, pelos cientistas do Renascimento, principalmente Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Esses foram dos grandes precursores do estudo da astronomia moderna. Então, Galileu Galilei, ambos contribuíram para o desenvolvimento da teoria heliocêntrica, o chamado heliocentrismo, em que o nosso modelo de universo que nós conhecemos, está baseada aonde o Sol, Hélio, é o centro do universo. Então isso provocou um grande impacto naquela época e a Igreja passa justamente a contestar. A astronomia, a medicina também se tornou uma nova área do conhecimento que passa a ser aprofundada, que passa a ser estudada com mais intensidade durante esse período. E daí a ideia de renascimento. Por quê? Esses campos do saber, eles já eram estudados pelos povos da antiguidade, os gregos, os romanos, os egípcios, os povos orientais, já estudavam a astronomia, já tinham alguns conhecimentos que davam a entender desse novo modelo de organização do universo que estava sendo proposto agora por Galileu e Nicolau Copérnico. No entanto, a Igreja não aceitava. Então, essa ideia não era uma ideia nova, apenas era uma ideia que estava sendo retomada e discutida e novamente estudada com mais detalhe. E a Igreja não aceitava. Então, a difusão das ideias renascentistas que se dá pela Europa se deve principalmente ao desenvolvimento da imprensa, a criação e a publicação de livros, bibliotecas, universidades medievais. Isso contribuiu principalmente porque os cientistas do Renascimento, os artistas do Renascimento, quando falamos artistas, nós englobamos diversas áreas da arte e da ciência, da arquitetura, da escultura, da pintura, da literatura. E os humanistas, eles eram extremamente defensores da criação de instituições voltadas para o desenvolvimento do saber.
Vale também ressaltar que tudo isso aqui, a criação de universidades, né, escolas, bibliotecas, a publicação, a elaboração de livros, não estava voltada para as classes mais populares, para as classes mais pobres. Isso, né, como já foi dito inicialmente, era o interesse principalmente da burguesia. Então, a classe burguesa, para poder difundir essas ideias, eles passaram principalmente a financiar esses estudos, financiar esses artistas, esses pensadores renascentistas, né, nos seus estudos, na publicação de suas obras, não só de livros, como também de outras obras artísticas, como pinturas, esculturas e tantas outras. Então, a criação da imprensa em 1450 foi um divisor de águas, um marco importante para justamente a difusão das ideias humanistas e renascentistas dentro da Europa. Por quê? Com o desenvolvimento da imprensa foi possível catalogar livros, publicar livros. E esses livros, em sua maioria, eles passaram a ser produzidos em línguas nacionais, em línguas originais de cada região que era falado na Europa. Então, diferentemente do que a igreja fazia, que todas as suas publicações, principalmente as escrituras sagradas, eram elaboradas em latim, que era uma língua em que a população, em sua maioria, não conhecia. E também um outro fator importante, não era todo mundo que tinha acesso e o conhecimento da leitura. Então, muitas vezes, as pessoas não sabiam daquilo que estavam ouvindo, daquilo que estava sendo ensinado, principalmente por parte da igreja. Já os humanistas, eles vão fazer exatamente o contrário. Vai contribuir para que boa parte da população, ou se não, aqueles que passaram a aderir ao movimento humanista, tivessem o conhecimento a respeito daquilo que está sendo discutido, que estava sendo estudado, das obras artísticas e também científicas que estavam sendo produzidas. Então, o conhecimento, o saber, a arte e a ciência, ele passa a tornar-se mais acessível para a população, para a sociedade europeia da época, principalmente para os interesses da burguesia. Então, nós temos aqui Nicolau Copérnico, que foi ele quem estudou e aprimorou o desenvolvimento da teoria heliocêntrica e sistematizou o modelo de universo, ou de um dos possíveis universos que nós conhecemos hoje. Então, colocando o Sol como centro do universo e em volta os demais planetas. Esse chamado também como sistema solar. Aqui nós temos Gutenberg e o desenvolvimento da primeira máquina de imprimir, ou a imprensa, assim como é conhecido. Então, a partir desse mecanismo aqui, tornou-se possível a elaboração e a publicação de obras escritas, de livros, o que tornou mais acessível o saber e o conhecimento daquela época. Isso tornou-se um fato e um marco importante para o desenvolvimento e a forma de pensar e de entender o mundo daquela época durante este período. Apesar de toda a influência e o domínio que a Igreja Católica possuía. Península Itálica, berço da nova arte. Por que na Península Itálica? Como já adiantei logo no início, a Península Itálica era um grande centro artístico, cultural e também comercial. Então, lá o desenvolvimento da classe burguesa, o desenvolvimento da arte e da ciência, até porque a Península Itálica, a antiga capital do Império Romano, Roma, havia sido o berço também, não só de um poder político, como foi o Império Romano, o Grande Império, como também um berço importante para a arte romana daquela época. Então,
o Renascimento como traz de volta, né, a influência da arte grega e também da arte romana, a Península Itálica tornou-se um ponto primordial, favorável para o desenvolvimento do Renascimento. Então, comerciantes e pessoas ricas, eles passaram a investir na arte, né? Passaram a financiar os artistas, principalmente, que em sua maioria, alguns deles não tinham condições financeiras para bancar e custear os seus trabalhos. Então surgem os chamados mecenas, que eram justamente pessoas ricas, né, comerciantes, burgueses, que passaram a financiar, né, ou patrocinar a produção artística dos artistas renascentistas. E essa arte, em boa parte, passava justamente o quê? A contestar a influência tradicional deixada, imposta pela Igreja Católica. E aí, a partir desse momento em que a arte renascentista ela deixa a Península Itálica e começa a se espalhar pelas diversas regiões da Europa, torna-se um movimento cultural. Não foi um movimento cultural uniforme, claro, ele não aconteceu da mesma forma como ocorreu inicialmente na Itália ou em outras regiões, chegando à França, à Espanha, à Inglaterra, né? Em cada uma dessas regiões, a arte renascentista se manifestou de forma diferente. No entanto, com um ponto comum, a valorização do homem, do saber, da razão e do conhecimento, certo? Inclusive, com o passar do tempo, até mesmo a própria igreja passa a aderir à arte renascentista. Como? Ela consegue perceber, a igreja percebe que, se utilizando da arte do Renascimento, para também catequizar, para também evangelizar, levar o conhecimento cristão, ou mesmo a influência da doutrina católica cristã para os seus seguidores, para os fiéis. E aí a igreja também passa a financiar e a contribuir para o desenvolvimento da arte renascentista, porém uma arte específica, a chamada arte sacra, aonde a igreja também passa a encomendar aos pintores, né, aos artistas, esculturas de imagens sacras, pinturas sacras que buscavam representar, né, passagens bíblicas, figuras tidas como santas pela Igreja Católica, e também tornou-se uma forma prática e didática de catequização e de evangelização. A igreja percebe que o movimento renascentista, né, e humanista passa justamente a contestar alguns valores da Igreja Católica. Então, a própria igreja ela diz, por que não a gente se utilizar desta arte, desta habilidade, né, renascentista para também catequizar e evangelizar. Então, nós podemos observar aqui algumas obras do Renascimento. Essa aqui, chamada O Nascimento de Vênus, faz referência, né, a uma figura mitológica, a deusa do amor, de Sandro Botticelli, produzida entre 1484 e 1486. Então, nós podemos observar que essas obras do Renascimento, ela traz, né, uma valorização muito forte, muito grande do homem. Quando eu falo homem, estou falando no contexto homem e mulher, como todo. Até porque nós temos aqui também a representação de figuras femininas. E aí nós podemos observar as técnicas, né, as novas práticas de se produzir arte, a luz, a profundidade, né, as dimensões. Então, são novas práticas de produzir obras que até então não era utilizada antes do Renascimento. Uma outra criação importante, uma outra obra importante de Michelangelo, em 1512, né, chamada A Criação de Adão, e aí eu volto a chamar a atenção para a questão da arte sacra religiosa, né? Então, para quem conhece a criação do homem, que é feita por Deus, ele buscou representar nesta obra, chamada A Criação de Adão, um momento no ato em que Deus criou o homem. Então, essas obras elas passam a ser adotadas
até mesmo pela Igreja Católica, como uma forma também de catequização. Uma outra obra clássica do período renascentista, Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, certo? Então nós podemos observar também as nuances de luz, de cores, né? A simetria da figura, da imagem. Então tudo isso busca representar também, né, os traços anatômicos, porque o artista, para desenhar ou para pintar de tal maneira, ele precisaria também conhecer anatomia, estudar anatomia, a forma ou as formas do corpo, né? Não só do corpo humano, como também de animais ou qualquer espécie que ele quisesse assim pintar. E isso também se devia ao conhecimento também de medicina, porque somente estudando a medicina que se poderia conhecer de forma detalhada também a anatomia, e que isso também era repassado e representado também na arte. Pietà, também de Michelangelo, de 1499. Inclusive essa obra, essa escultura, produzida em mármore, né, finalizada em 1499, encomendada pela Igreja Católica, aí aonde representa, na verdade, a descida de Cristo da cruz no colo da sua mãe Maria. Então, essa escultura ela está, inclusive, hoje no Vaticano, né, na sede da Igreja Católica. Outra obra clássica também, de Rafael Sanzio, Escola de Atenas, fazendo referência também à influência da cultura grega. Atenas, como nós sabemos, era um berço do pensamento filosófico dentro da Grécia Antiga. E aqui, Rafael Sanzio, ele buscou representar, dentro da Escola de Atenas, assim como ele intitulou esta obra, as diversas figuras do pensamento grego, os filósofos, Platão, Aristóteles. Então, ele buscou representar a Escola de Atenas, reunindo nesta pintura os diferentes e mais importantes filósofos da Grécia Antiga. A Última Ceia, uma outra obra clássica também, de Leonardo da Vinci, de 1498. Também uma arte de caráter religioso, onde ele buscou representar a última ceia realizada por Cristo junto com os apóstolos antes da sua crucificação, antes da sua morte. Então observe que, dessa forma, a arte renascentista ela não está apenas restrita, ao saber, ao conhecimento científico, ela também acaba sendo utilizada a favor da igreja, a favor também da religião. Por isso, assim, é chamada arte sacra. Davi, de Michelangelo, produzida entre 1501 e 1504. Essas obras, apesar de serem datadas do final do período do Renascimento, porque demonstra justamente o auge do movimento renascentista dentro da Europa. Então, apesar de ter passado por uma forte resistência, uma forte contestação, o Renascimento ele ganhou toda essa dimensão, mudando o aspecto social, cultural, religioso e também, por que não, econômico, porque a arte, o indivíduo, a pessoa ter em sua casa, encomendar um artista da época, uma pintura, um autorretrato, em sua casa, isso também representaria uma posição social daquele indivíduo. Então não eram pessoas comuns que tinham acesso ou que teriam condições de custear essa arte, da época. Então isso também representava o desenvolvimento cultural, social, econômico que a Europa passou durante este período. Então, pessoal, por aqui nós encerramos a temática sobre o Renascimento e o Humanismo, e na próxima aula nós podemos tirar dúvidas, vocês poderão fazer questionamento e estarei à disposição.